E aí, pessoal, vamos para a nossa atividade de número 12. Vamos falar sobre múltiplos e divisores. Mas como você já sabe, sempre depois da vinheta. Pois é, agora a gente vai trabalhar com o conceito de múltiplos e divisores. Como a gente já viu multiplicação e a operação inversa dela, que é a divisão, pelo menos fomos rapidamente apresentados a divisão na atividade passada, nós vamos agora brincar um pouco com múltiplos e divisores. E também vou poder apresentar a vocês o conceito de números primos, tá? Pela primeira vez eu vou apresentar a vocês sobre números primos. É claro que durante nossas aulas, durante todo esse curso, a gente vai falar de novo sobre números primos mais adiante, mas por hora a gente vai só apresentar rapidamente para vocês, certo? Tela cheia aqui nesse momento e nós vamos para múltiplos e divisores. Primeira coisa vamos analisar um pouco mais o número 12, certo? Vamos analisar o número 12. Então você sabe que o número 12, ele é o resultado da multiplicação de 3 vezes 4. Pronto, 3 vezes 4 é igual a 12. Mas uma coisa que você tem que lembrar também, porque você já sabe a tabuada, né? É que 2 vezes 6 também é 12. 12 vezes 6 também é 12. E você precisa também lembrar de que o próprio 1 vezes 12 também é 12. Então veja que muitas multiplicações resultam em 12. 3 vezes 4 dá 12. 2 vezes 6 também dá 12. E finalmente 1 vezes 12, uma vez, né? 12 também dá 12. Então você percebe que o 12 ele é o resultado de muitas multiplicações. Pois bem, veja só, nós dizemos, por causa disso, veja, o 12, ele pertence à tabuada do 3 e ele aparece também na tabuada do 4. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 3, 12. O 12 também aparece na tabuada do 2, né? 2 vezes 6, 12. E o 12 também aparece como resultado na tabuada do 6. 6 vezes 2 dá 12. Então nós dizemos, olha, presta bem atenção a isso. Presta bem atenção a isso. 12, ele é múltiplo. Ele é múltiplo de 1, porque ele está na tabuada do 1. 12 é múltiplo de 2, porque ele está na tabuada do 2. 12 é múltiplo de 3, porque ele está na tabuada do 3. 12 é múltiplo de 4, porque também está na tabuada do 4. 12 é múltiplo de 6 e 12 é múltiplo do próprio 12. Então preste bem atenção ao que significa esta palavra, múltiplo. Um múltiplo é um número que pode ser conseguido com uma multiplicação. Então eu consigo, fazendo uma multiplicação com o número 4, eu consigo chegar até o 12? Consigo. Então, 12 é múltiplo de 4. Se eu fizer uma multiplicação com o número 2, eu consigo chegar no 12? Consegue. Então, 12 é múltiplo de 2 também. A gente sabe que um número é múltiplo de outro quando a gente consegue, por uma multiplicação, chegar nele. O 18, veja só, de quem o 18 é múltiplo? O 18, 18 é múltiplo de quem? Ele é múltiplo de 1, porque 1 vezes 18 é 18. Ele é múltiplo de 2, porque 2 vezes 9 é 18. Ele é múltiplo de 3, porque 3 vezes 6 é 18. Ele é múltiplo de 6, porque 6 vezes 3 é 18. Ele é múltiplo de 9, porque 9 vezes 2 é 18. E ele é múltiplo de 18, porque 18 vezes 18 é igual a 1. Então, o que é um múltiplo? Agora eu vou olhar para cada um de vocês aí, certo? Um múltiplo é um número que pode ser conseguido por uma multiplicação. 10. 10 é múltiplo de 2,
porque 2 vezes 5 dá 10. 10 é múltiplo de 5, porque 2 vezes 5 ou 5 vezes 2 é 10. Então, do 5, fazendo uma multiplicação, eu consigo chegar no 10? Consigo. Então, 10 é múltiplo de 5. Do 2, a partir do 2, eu consigo com uma multiplicação chegar no 10? Consigo. Então, 10 é múltiplo de 2 também. Então, um número é múltiplo de outro quando eu consigo chegar nesse número que é múltiplo a partir de uma multiplicação do outro menor. 14. Pense agora comigo. 14 é múltiplo de 7? Sim, porque 2 vezes 7 dá 14. 14 é múltiplo de 2? Sim, porque 7 vezes 2 dá 14. Então, eu sempre consigo chegar no múltiplo através de uma multiplicação. Agora, se eu perguntar a você, o 15, 15 é múltiplo de 2? Não, 15 não é múltiplo de 2, porque não tem nenhum número que eu multiplique por 2 que chegue em 15. 7 vezes 2 dá 14, 8 vezes 2 dá 16, mas eu não tenho nenhum número que vezes 2 dê exatamente 15. Então, 15 não é múltiplo de 2, 15 não é múltiplo de 4, mas 15 é múltiplo de 3 e 15 é múltiplo de 5 também, ok? E tem mais, vamos lembrar uma coisinha aqui, tela cheia para você. O número A, quando o número A é múltiplo de B, então vamos lá, 15 é múltiplo de 3. 15 é múltiplo de 3. Por quê, João? Porque 3 vezes 5 dá 15. Sim, eu consigo chegar no 15 a partir do número 3 com uma multiplicação. Pronto, então 15 é múltiplo de 3. Isso significa que 3 é um divisor de 15. Preste bem atenção a isso. Eu falei que multiplicação e divisão são coisas inversas. Então, se eu consigo chegar no 15 a partir do 3, é porque eu consigo dividir 15 por 3. Veja. 15 dividido por 3 é igual a 5. Então, muito bem, olha o que nós temos aqui. 3, ele consegue dividir o 15. Então, 3 é um divisor de 15. Portanto, não esquece disso que está descrito aqui, ó. Se o número A é múltiplo do número B, então eu posso dizer que o número B é divisor do número A. Vamos fazer isso com o que a gente estava dando exemplo agora. 15 é múltiplo de 3. Isso significa que 3 é divisor de 15. Só isso, ok? Simples assim. 15 é múltiplo de 3, então 3 é divisor de 15. Portanto, as palavras múltiplo e divisor, elas estão invertidas do mesmo jeito como a multiplicação está invertida em relação à divisão. Quer dizer, se o 15 ele é múltiplo do 3, então o 3 tem que ser divisor do 15. Olha, muito simples. É só você lembrar disso aqui. 3 vezes 5 igual a 15. Isso significa que o 15 ele é múltiplo do 5 e do 3. O 15 ele é múltiplo do 5 e do 3, porque ele está tanto na tabuada do 3 quanto na tabuada do 5. E eu preciso lembrar também que o 3 e o 5, eles são divisores do 15.
porque eles podem dividir o 15. 15 dividido por 5 dá 3, 15 dividido por 3 dá 5. Então, se o 15 é múltiplo do 3 e do 5, o 3 e o 5 são divisores do 15. Muito fácil, né? E aí eu gostaria de falar para vocês o que são números primos. Primeiro, a gente, na verdade, tem que comparar o que são números primos versus o que são números compostos. Olha só, vamos dar um exemplo aqui, o número 12. O número 12, ele tem como divisores, veja só, quem são os divisores do número 12? 1, porque 12 dividido por 1 dá 12. 2, porque 12 dividido por 2 dá 6. 3, porque 12 dividido por 3 dá 4. 4, porque 12 dividido por 4 dá 3. 6, porque 12 dividido por 6 dá 2. E o próprio 12. O próprio 12, porque 12 dividido por 2 dá 1. Perceba o que eu vou escrever aqui. 12 dividido por 1 dá 12. 12 dividido por 12 dá 1. Certo? Então, se você divide o 12 por 1, dá 12. Se você divide o 12 por 12, dá 1. Ok. 12 dividido por 2. 12 dividido por 2 dá 6. 12 dividido por 6 dá 2. Veja a relação que existe entre os divisores. Certo? E finalmente aqui, ó, 12 dividido por 3, 12 dividido por 3 dá 4, 12 dividido por 4 dá 3. Então, olha só, o número 12, ele tem 6 divisores. 6 números podem dividir o número 12. A gente diz que o número 12 é um número composto. Um número composto é um número que tem mais de 2 divisores. Um número primo, ele só tem 2 divisores. O que a gente chama de número primo? Número primo só tem 2 divisores. E quem são esses 2 divisores? 1 e ele mesmo. Por exemplo, o número 7. O número 7 pode ser dividido por 1. Isso dá 7. O número 7 pode ser dividido por ele mesmo. Isso dá 1. Então veja que o número 7 ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Não existe nada que possa dividir o 7. O 7 não pode ser dividido por 2, o 7 não pode ser dividido por 3, o 7 não pode ser dividido por 4. Então, quando um número é dividido, na verdade a gente usa a expressão é divisível, ele pode ser dividido apenas por 1 e por ele mesmo, ele é primo. Veja o número 19. O número 19, ele pode ser dividido por 1. Todo número pode ser dividido por 1. Dá sempre ele mesmo. E todo número pode ser dividido por ele mesmo, que dá 1. Pronto. O 19 também é um número primo. É um número primo por quê? Porque ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. E a relação é sempre essa. Se você divide por 1, dá ele mesmo. Se você divide por ele mesmo, dá 1. Essa é a relação que nós temos com o número primo, certo? Números primos, os vários números primos que nós conhecemos são o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17. Esses são os 19, são os primeiros números primos que a gente precisa conhecer. 29, 31, mas tem muito mais. Existem infinitos números primos. Existem infinitos números na nossa régua. Vão do 0 até o infinito. Então existem também infinitos números primos. Só que eles aparecem de um jeito que a gente não consegue adivinhar. A gente tem que conhecer quem são os números primos. E sabe como é que você conhece quem são os números primos?
tendo a tabuada na sua cabeça. Se você tiver a tabuada de multiplicação na sua cabeça, na hora que eu te perguntar 79 é o quê? E você vai lembrar que o 79 não aparece em nenhuma parte da tabuada, nenhuma. O número 79, ele não aparece em tabuada alguma. Então, se ele não aparece em tabuada alguma, ele deve ser um número primo. Veja, o número 29 não aparece em tabuada alguma. 7 vezes 4, 28. 3 vezes 10, 30. 3 vezes 9, 27. Mas o número 29, que está aqui, ó, o número 29 não aparece em nenhuma tabuada. Então, ele não tem divisores, ele não é múltiplo de mais ninguém, a não ser dele e de 1. 29 dividido por 1, 29. 29 dividido por 29 dá 1. Certo? Esses são os números primos. Então, vamos só terminar aqui para deixar isso claro. Eu vou pegar um número que não é primo, certo? Vamos pegar um número que não é primo. Vamos pegar o número, sei lá, 21. 21 não é um número primo. Bom, 21 pode ser dividido por 1. Todo número pode ser dividido por 1. Isso dá 21. 21 pode ser dividido por 3. 21 dividido por 3 dá 7. Então, 21 também pode ser dividido por 7. 21 dividido por 7 dá 3. E 21 dividido por ele mesmo, 21 dividido por 21 dá 1 como resultado. Ok. Então, isso aqui é um número primo? Não. Porque além de poder ser dividido por 1 e por ele mesmo, que é a característica de um número primo, só ser dividido por esses dois, ele também pode ser dividido por outros números. Então, ó, tá aqui. O número 21, ele tem 1, 2, 3, 4 divisores. O número 21, ele tem 4 divisores. Então, o que é que acontece? Ele é composto. Ele não é um número primo. Um número composto é aquele que tem mais de 2 divisores. Certo? Se tiver mais de 2 divisores, é composto. Se tiver só 2 divisores, é primo. Então, se eu chegar aqui, vamos lá, vamos pegar o número 17. O número 17, ele pode ser dividido por 1. Sempre pode. Isso dá 17. O número 17 também pode ser dividido por 17, isso dá 1. Mas o número 17 não pode ser dividido por mais ninguém. Então, como ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo, a gente diz que o número 17 é um número primo. Como todos esses que estão aí no seu painel, certo? Ok? Então, com isso a gente finaliza a ideia de múltiplos e divisores, e eu aproveitei para explicar a você a questão dos números primos. Não esquece, por favor. Múltiplo é o número que se consegue como resultado de uma multiplicação. Divisor é um número que se consegue como resultado de uma divisão. Então, é só você lembrar. Se 18 é múltiplo de 6, é porque 6 é divisor de 18. Se 18 é múltiplo de 9, é porque 9 é divisor de 18. Ok? Então, 9 vezes 2 igual a 18. Né? Escrevendo aqui, ó, vamos limpar a tela aqui atrás. Certo? 9 vezes 2 é igual a 18. Lembra disso, 9 vezes 2 é igual a 18. Então, 18 é múltiplo de 9. 18 também é múltiplo de 2. E além do mais, 9 é divisor de 18. 2 também é divisor de 18. Ok? Com isso a gente finaliza nossa aula explicativa. Vai tentar fazer a tarefa que essa está muito fácil. A de hoje está muito, muito fácil. Daqui a pouco a gente se vê.